Os internautas também que nos acompanham nesta hora. Agradecemos aqui a Bárbara Leiva pela música que eu não entendi nada, mas imagino que estava louvando a Deus, né? Eu entendi Love God, parece que foi isso que disse em algum lugar, né? Então eu sei que ela estava louvando a Deus e eu agradeço a ela pela mensagem que ela cantou. Eu quero cumprimentar aos internautas que estão nos acompanhando e agradecê-los. Também a meus filhos e alguns familiares que estão nos assistindo no Brasil e onde estiver, vocês aí, que vocês sejam ricamente abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Eu tenho alguns agradecimentos a fazer antes de entrarmos na mensagem de hoje. Agradecer ao Serginho, ancião Serginho, que me convidou para trazer a mensagem nesse sábado, e ao pastor também, que certamente teve o crivo do pastor, né? É nosso líder espiritual. Dizem que quando a gente vai nominar agradecimentos ou homenagear pessoas, você sempre comete injustiça, né? E eu não coloquei nada no papel, porque a coisa tem que brotar do coração, tem que ser espontâneo. Mas eu tenho alguns agradecimentos a fazer aqui. E se porventura falhar a memória aqui, me perdoe. Primeiro, Deus, que é a razão de tudo, a Ele toda a glória e toda a honra. Quero agradecer a Geizinho e a Kécio, né? A meus netos, o Ézio e a Bibi, a Briana. Ézio, vocês conhecem ele como Adrian, ou Adrian, mas eu chamo de Ézio porque foi eu que dei esse nome para ele, me deram esse privilégio, por nos acolher em seu lar durante esse tempo que estamos aqui na América. Queremos agradecer minha esposa, a igreja de Dallas, por ter nos acolhido aqui, da forma tão carinhosa como vocês têm nos acolhido aqui. Lógico, tem algumas pessoas mais próximas, outras nem tanto, mas é normal, isso é natural. A corrente de solidariedade, de amor, de carinho, é importante e é grande. A igreja orou, foi um processo longo, para a gente estar aqui com vocês. Graças a Deus estamos compartilhando e convivendo com vocês. Estamos felizes e gratos. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Sempre tem uma rede grande de pessoas que auxilia, que ajuda. E é bom que seja assim. Mas, dentre todas essas pessoas que nos ajudaram, eu quero aqui fazer menção de 2 nomes aqui. Eu poderia citar muitos nomes aqui, mas eu vou falar apenas aqui 2. Um é o irmão William, porque esse homem gastou muitas horas transcrevendo, traduzindo documentos para a gente. William, de coração, muito obrigado. Já fiz isso pessoalmente, mas eu queria fazer de público. E Kécio sempre me dizia, uma pessoa chancelou seu documento, e eu sabia que era uma pessoa, não sabia quem era. E sábado passado, nessa comida maravilhosa que a gente participa com vocês aí no ginásio, nós estávamos fazendo a refeição à mesa, e ele disse assim, a pessoa que chancelou seu documento aí, é esta menina aí. E eu disse, você é o anjo bom que estava na minha vida e eu nem sabia. Acho que o nome é Jaque, é isso? Jaque? A mãe do futuro Jackson. Eu perguntei, mas é sem Michael, né? E a Jaque, ela não está aqui, deve estar no acampamento dos jovens. Eu quero fazer essa gratidão a ela e a todas as pessoas que nos acolheram, nos abraçaram, a todos vocês, direto ou indiretamente. Não é isso, Dudu? Ok. Tá bom. Vamos ao que de fato interessa. Existe um rebanho para ser alimentado aqui e fora, e eu espero que Deus possa usar
possa nos usar nesta manhã. Tá bom? Vamos fazer mais uma prece. Como estamos, permaneçamos. Soberano Senhor, nós acordamos nesta manhã fria aqui em Dallas, abaixo de zero, mas estamos com os corações aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Aqui está uma pessoa que é insignificante neste mundo, menos que nada, mas eu fico feliz porque o Senhor usa os insignificantes, os menos que nada, para ser alguma coisa. E nesta manhã, que a Tua palavra já está aberta, ou nas mãos do Teu povo aqui, e espalhado neste mundo afora via internet, que todos nós possamos sermos alimentados por Jesus Cristo, no nome do qual te pedimos e agradecemos, amém. Queridos, o título, como vocês estão vendo aí, é Ingratos e Indiferentes. Quando o Serginho me convidou, eu disse, primeiro sermão que eu vou pregar em Dallas, eu falo sobre o quê? Eu falei, gratidão é uma coisa boa, gratidão. Então vamos falar sobre gratidão. E aí, eu quis colocar aí, seguindo o mesmo princípio dos 10 mandamentos, você sai do negativo para chegar no positivo. Parece-me que é uma forma do ser humano mentalizar e ele internalizar as coisas, quando vem dessa maneira. É só ver os princípios dos 10 mandamentos. Poderia ser gratidão, graças, como quando agradecer, não se esqueça de agradecer, mas eu preferi que fosse dessa forma, ingratos e indiferentes. Eu não sei se pelo título já pode, se já tem alguma fagulha, eu tenho certeza que direcionado a mim, algumas delas, mas o texto que a irmã Ruth leu, eu convido vocês a lerem aí, novamente comigo, Efésios 5, versículo 20, diz aí, dando sempre graças por tudo a Deus, ou a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas versões tem esse texto assim, dando sempre graças a Deus em tudo. Eu não sei se vocês têm essa versão aí. Algumas versões falam por tudo e em tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui a alguns comentaristas bíblicos pesquisar alguma coisa sobre esse texto. É bem verdade que o contexto do capítulo 5 de Efésios, aqui fala sobre Paulo fazendo um apelo para que a cristandade fosse imitadores de Deus em Jesus Cristo. Mas o contexto geral do capítulo não é apenas esse, fala muito sobre graças, ações de graças, fala sobre a vida em comunidade, como família de Deus, fala também sobre os deveres conjugais, marido e mulher, mulher e marido, a família. Mas eu quis me fixar no versículo 20 desse capítulo. E olha o que, eu não sei se eu vou pronunciar o nome desse cidadão correto, Elacourt, é um comentarista bíblico. Sobre esse texto ele diz o seguinte, dando sempre graças, ele disse sempre, é uma atitude, uma ação sem limite de tempo. Em seguida ele colocou, por tudo ou em tudo, ele diz, graças por tudo ou em tudo. Ele diz, por tudo ou em tudo, é uma outra atitude ou ação, sem limite de extensão. Então, gratidão deve ser uma ação sem limite de tempo e sem limite de extensão. Gratidão, agradecimento. Ele continua dizendo, que esse é um temperamento
de gratidão universal. Deve ser um temperamento universal. É um espírito habitual de gratidão, predominantemente em alegria e tristeza, sem ser perturbado, mesmo pelo penitente sentido do pecado. Espírito de gratidão é um temperamento que deve ser habitual e independente ou sem ser perturbado por alegria ou tristeza. Dá para entender? O terceiro comentário desse cidadão, desse doutor em teologia, é o seguinte: a maneira como ele nos conduz, por mais misterioso que pareça ser agora, ainda será vista como cheia de bondade e misericórdia. Existem coisas na sua vida e na minha vida que nós não entenderemos aqui, só entenderemos na eternidade. Alguns porquês da vida. E todos nós temos esses porquês. Ou já tivemos. Se não tivemos, que eu acho muito difícil, ainda os teremos. Não tenha dúvida. John Wesley, ele disse, comentando sobre esse versículo específico, ele disse: dando graças em todos os momentos e lugares, e para todas as coisas, próspero ou adverso. Na Bahia diz: é ruim, hein? É possível se dar graça por algo adverso, por algo triste, pesaroso? Mais na frente nós entenderemos mais. Cássio, por favor, projete esse. É só não tem slide, fique tranquilo. Projete aí, só para vocês terem. Eu tinha 24 anos, era março de 1984. Nós temos 3 filhos. A Geizinha, o Valtinho, foi ela que deu esse nome. Aí estão aí nossas 3 bênçãos. E o Diego, Patrício, eles já tiveram aqui 2 vezes em Dallas. O Valtinho é esse moreno, esse mais sapecado, a gente chama de chocolate. Tá bom, pode tirar, obrigado. E eu vou contar um pouco. Rutinha veio do hospital, estava se recuperando do bebê, esse que eu falei aí agora. E naquele sábado, ela não estava bem, estava se recuperando do parto. Estávamos na casa da minha sogra. À noite, eu ia para a nossa casa. E a gente estava fazendo uma transformação, um processo da nossa casa. E nesse período, nós estávamos morando numa chácara. E a chácara tinha um caseiro que administrava a chácara. E tinha a casa, que era a casa do patrão. E ele era meu patrão. Ele disse: enquanto você resolve o problema da sua casa, você vai morar nessa casa, na casa da chácara, na minha casa. Tá bom. Mas naquele sábado, Rutinha disse para mim: bem, não vá dormir em casa. Fique aqui comigo, porque eu não estou bem e o bebê precisa de atenção. O bebê agora está com 34 anos. Eles continuam sempre bebês para nós. Eu fiquei. Quando o dia amanheceu, eu peguei o carro, fui na chácara, fui com meu cunhado, o Daniel. Quando eu abri a porta, o caseiro estava lá, a família dele, tudo normal. As pessoas jogando bola na chácara, outros curtindo na piscina, que era uma chácara bem movimentada, que era uma chácara da empresa que eu trabalhava. Quando eu abri a porta, estatizei, paralisei, um choque. A casa que eu morava tinha sido arrombada, roubaram o que puderam roubar, levaram tudo que puderam levar, e o caseiro não viu nada. Até a comida da geladeira
levaram ou comeram. Mas o que me magoou não foi isso. Levaram minhas roupas todas. O que me magoou, que feriu meu coração, foi uma outra coisa que eu acho que incomodaria você também. Nós esperávamos, nós já tínhamos a Geizinha, nós esperávamos esse menino. Pintamos o quarto dele de azul clarinho. E o berço estava enfeitado, as roupinhas, tudo enfeitado. E os bandidos, eles acharam pouco arrombar uma casa e roubar os bens. Eles não se interessavam por roupas ou coisas de bebê. O que é que eles fizeram? Destruíram. O que deu para eles destruírem, eles destruíram. E as paredes, eles mancharam as paredes de lama. Não sei onde eles arranjaram lama, mas eles conseguiram fazer essa arte. Passei um ano em demanda com Deus. Na verdade, não era com Deus, era uma demanda minha que a gente... Mas ainda que em Isaías ele diga, olha, você tem alguma coisa para argumentar comigo? Vem, vamos discutir, senta aqui. E ele me deu esse direito, e deu a todos nós. E eu fiquei muito ferido. Não com Deus, fiquei triste com Deus. Eu passei um ano sem encontrar um motivo para agradecer. Onde eu vou agradecer? Por que Deus permitiu, deixou isso acontecer com o nosso filho? Ele nem tinha chegado em casa e foi agredido dessa maneira. Aquilo. E eu continuava nessa luta. Muitas vezes, nunca falei nada para ninguém, nem para a mulher, nem para meu sogro, nem para meus pais. E eu sofria calado. Chorei muitas vezes. E eu perguntava para Deus, Senhor, por quê? Para que isso? O Senhor é dono de tudo. Um ano. Mas como nós somos pequenos. Finalmente, um ano após, na sua humilde bondade, Deus quis me responder. Naquele momento eu estava até esquecido, se é que vocês querem saber. Naquele momento. E caiu como uma luva. De repente Deus abriu, como fez com Paulo, tirou as escamas dos meus olhos, ou do meu cérebro, não sei, ou até dos dois, e ele me escancarou, me mostrou, abriu. Eu não vi apenas uma janela aberta, eu vi uma porta de garagem escancarada para mim, e Deus dizendo para mim, está vendo aqui? Você tem algum motivo para agradecer agora? Um ano depois dessa demanda, eu encontrei um motivo para agradecer, um não, vários. Caí de joelhos ali onde eu estava e agradeci a Deus por muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas. O fato de eu não estar em casa naquela noite, poderia ter acontecido alguma tragédia comigo. E muitas outras coisas que é muito particular e pessoal, me permita. Mas Deus, como Deus é humilde, como Ele se sujeita, sendo Ele Deus, o dono do universo. Na verdade, Deus não precisa que a gente fique agradecendo a Ele. Quem precisa somos nós, para quebrar a dureza do nosso coração, para quebrar nosso orgulho, a nossa vaidade, para nos tornarmos dependentes de Deus, mas humilde, baixa a bola, baixa a bola. Eu liguei essa semana para uma autoridade da nossa igreja, presidente José Wilson, ele é presidente da Associação Bahia, e eu disse, me faça algum comentário sobre esse texto de Efésios 5:20, eu vou pregar sobre ele. E o pastor José Wilson, ele me mandou um texto, estou te mandando aí. No dia seguinte ele mandou dizendo o seguinte: o sentido é que em todas as circunstâncias, boas ou ruins, devemos ser gratos a Deus por considerar que na sua soberania Ele está
no controle de todas as coisas. Deus não dá o mal, Ele não é dono do mal. A gente sabe de onde vem o mal. E a humanidade somos nós, queremos atribuir às vezes a Deus aquilo que é do outro. Deus é amor, é do bem. É verdade que Ele permite, porque Ele tem um controle. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus, está escrito. Ele permite. Existe a expressa vontade de Deus e existe a ordem permissiva de Deus. Ele permite. Ele não quer, mas por alguma razão que a gente desconhece. Eu me lembro que nesse último sermão, esse pastor que veio aqui, o da lição da escola sabatina, eu não me lembro o nome dele, lembra, William? Baroski, doutor Baroski. Eu não quis fazer a pergunta, eu fui a ele de particular e disse: eu tenho uma pergunta para te fazer. É uma pergunta sobre João Batista. E quando eu terminei de fazer a pergunta para ele, ele disse: eu tenho essa mesma pergunta, não tenho a resposta para você. Eu comecei um sermão sobre João Batista, ele dizendo: e não sei quando vou terminar. E quando eu terminar, um dia você vai ouvir esse sermão em algum lugar. Mas essa pergunta que você está me fazendo, eu não tenho a resposta. E nós dois vamos ter que nos encontrarmos no céu para a gente tirar essa dúvida. Não é dúvida, mas um questionamento. Então existem coisas que nós não teremos respostas aqui, mas não temos o direito de duvidar. Temos o dever de agradecer o tempo todo. Olha o que o pastor Zé Wilson disse: ou seja, não agradecemos a perda que sofremos, mas a certeza de que mesmo diante de prejuízo, Deus está conosco e nos ajudará a aprender novas lições para a nossa vida. Existe sempre uma lição a ser aprendida. Você não está aqui em Dallas, do Brasil ou da Guatemala, não sei de onde você veio, do México, à toa. Deus te colocou aqui com uma finalidade. Você nasceu na família que você nasceu com uma finalidade. Esse pai e essa mãe é seu com uma finalidade. Qual é? Eu não sei, descubra você e Deus. Esse filho, essa filha que você tem, tinha que ser seu, porque é assim. Tem que agradecer. E o pastor Zé Wilson, ele continua dizendo: não podemos acusar o Senhor de ser o causador daquilo que ele apenas permite. Eu concluo que gratidão, concluo o pensamento, gratidão jamais pode brotar de um coração embrutecido, rude, grosseiro, orgulhoso, vaidoso, insensível e independente de Deus. Eu creio que uma pessoa com esses adjetivos aqui, ele não pode ser uma pessoa agradecida a Deus. Perceba que para pedirmos, nós somos muito bons, mas quando chega a hora de dizer obrigado, esquecemos de agradecer, na maioria das vezes. Você ajuda alguém, depois talvez o único gesto que a pessoa faz é sumir, ou o silêncio, ou a indiferença. É por isso que está lá, ingratos e indiferentes. Não que a gente faça esperando um troco, uma troca, ou um agradecimento, mas se o próprio Deus, se a própria palavra de Deus recomenda que sejamos agradecidos, é bom, desenvolvemos esse fruto, que é algo divino. No Salmo 103, verso 2, Davi, ele disse assim, você apenas registra aí, não precisa abrir. Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha que coisa linda. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Minha alma, dê louvores a Deus, agradeça, fale para Ele, cante para Ele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças, minha alma,
Ele está dizendo para a alma dele, ele próprio: não te esqueças, minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Nenhum é nenhum. Eu não sei se vocês já viram aí, na internet, na rede mundial aí de computadores, tem um líder religioso, me parece que ele é indiano, e ele é palestrante, e ele fala em inglês, mas tem a tradução. Ele fala assim o seguinte: você acordou, percebeu que você está acordado, agradeça. Piscou os olhos, é um bom sinal, agradeça. Você conseguiu sentar na cama, isso é ótimo. Você está com os movimentos bons, agradeça. Você conseguiu mover a mão, agradeça. Ele diz: só tem um momento que você não pode agradecer. Se um dia acontecer de você deitar e não acordar, não precisa agradecer, porque você está morto. No Salmo 116, no versos 12 e 13, o próprio Davi, ele faz uma pergunta interessante. Ele faz para ele, que é uma indagação que a gente deve fazer para a gente, para nós mesmos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? O que é que eu darei ao Senhor? Eu acho que ele imaginou, ele se olhou no espelho da vida e disse: rapaz, Deus é bom demais comigo. Olha como Deus me conduziu. Olha a família que Deus me deu. Olha a esposa, ou esposo, ou filhos, ou emprego, ou casa, ou casaco que Ele me deu. Esse frio de hoje, hein? Acordamos com menos 1 grau. E o professor me disse ali que a sensação térmica era de menos 4. Alguém agradeceu pelo casaco que vestiu? Hoje, eu senti frio até nas mãos, eu coloquei uma luva. Não estou acostumado com isso. Frio em Salvador de 40 graus, 36, 38, 40. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito por mim? E ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vou beber o cálice da salvação. O cálice da salvação, a resposta de gratidão a Deus pela sua bondade. E veja, irmãos, Davi, o mais novo, o caçula de Jessé, o pastorzinho de ovelhas, ele já tinha um espírito de gratidão a Deus lá, enquanto cuidava de ovelhas. É o mesmo Davizinho, agora Davizão, rei, soberano da nação de Israel, mandatário. Ele se coloca diante dele, da alma dele, e questiona a si próprio: o que é que eu vou dar para o Senhor? O que é que eu vou fazer? Deus é bom comigo. Ele disse: eu vou beber o cálice da salvação. O que é o cálice da salvação? É a sensação de que você já está salvo agora. Não é arrogância de achar que você, não, eu uma vez salvo, sempre salvo. Isso é presunção. É a humildade de saber que os méritos de Jesus me salvou, e eu sou agradecido, porque em Jesus eu não tenho como me perder, e em Jesus Ele está providenciando cada detalhe para a minha vida. O nome disso é reconhecimento, gratidão e louvor. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, se alguém já contou aqui, mas se você já ouviu, faz de conta que você nunca ouviu. O pastor publicou no boletim da igreja lá, e colocou lá, no mural, em letras bem grandes: 9 perdidos no mar. A igreja ficou apavorada. A igreja, quem são essas pessoas? 9 perdidos no mar? E as pessoas foram procurar o pastor: pastor, o que é isso? Do que se trata? Quem são essas pessoas? Ele disse: não, é que semana passada 11 homens, 11 pessoas vieram me procurar e pediram que eu orasse por eles, porque eles iam para uma pescaria em alto mar, para que Deus protegesse eles e guardasse eles. E dos 11, apenas
2 voltaram e me procuraram para agradecer, dizendo que fizeram uma boa pescaria, uma boa viagem e voltaram em paz. Eu imagino que os outros 9 estejam desaparecidos no mar. A pergunta é: com que frequência você expressa sua gratidão a Deus? Eu espero que eu não me emocione aqui. Quando eu fui eleito primeiro ancião, eu era muito jovem, e eu me sentia tão incapaz na igreja central de Lauro de Freitas, lá em Salvador, na Grande Salvador, até porque o ancião, irmão Olímpio Vajão, depois o meu sogro, homens experientes, já pioneiros, e eu me sentia tão zero à esquerda, que eu disse: só tem uma alternativa. Eu pedi aos demais anciãos que toda segunda-feira nós nos reuníssemos para orarmos, chovendo ou fazendo sol. E durante 35 anos que eu fui ancião lá na igreja, todas as segundas-feiras até hoje, os anciãos continuam se reunindo para orar, discutir alguns assuntos da igreja. Às vezes oram e nos dividíamos de 2 em 2, e íamos fazer visitas aos membros da igreja ou interessados. E tinha um irmão, Luiz Carlos de Santana. Fazem 2 anos que ele faleceu. Teve um ataque cardíaco fulminante. Menino abençoado, meu amigo. Então ele, às vezes ele perguntava: alguém quer água? Ali na reunião de anciãos. E ele ia no bebedouro e gentilmente trazia os copos de água. Às vezes ele dava 2 viagens, 3 viagens, para trazer água. Uma cortesia, um gesto de bondade. E um dia ele pegou o copo de água, nós bebemos a água, quem pediu, e ele ficou com um copo de água olhando para a água. Eu não dei importância, mas ele ficou muito tempo, pode ter sido uns 40 segundos ou um pouco mais. Para mim foi muito tempo. Você pede água e você bebe imediatamente. E eu perguntei para ele: Lula, por que você não bebeu água? Por que você não bebeu água logo? Ele disse: rapaz, eu não consigo beber água sem agradecer cada gole que eu bebo, porque não existe nada mais maravilhoso do que água. Eu disse: mas por que isso? Não, porque refrigerante não mata a sede, suco de melancia, nenhum outro suco mata a sede, só água mata a sede. A água é gostoso demais. Então cada vez que eu bebo um copo d'água, eu fico olhando e agradecendo a Deus pela água que eu estou bebendo. A primeira vez na vida que eu ouvi aquilo, alguém agradecendo pela água. Eu não sei se você já agradeceu pela água que você bebe. Fique sem água um dia, você vê como é bom. Com que frequência você expressa a sua gratidão? Você se queixa mais ou agradece mais? Sua mente está nas bênçãos ou nos problemas? Eu vou ter que ter cuidado como eu falo, o que eu vou falar aqui agora, para não ferir a pessoa. Tem uma pessoa que, com o tempo, eu comecei a evitá-la. Gente boa, já madura, já experiente na vida, verdade, sofrida, mas o tempo todo essa pessoa só chegava para dizer: ore por mim, e aí descarregava algumas dezenas de problemas, que aquilo começou a me sobrecarregar, ao ponto de cada vez, depois de um certo tempo, que ela vinha na minha direção, eu imaginava que ela vinha na minha direção, eu começava a sair de mansinho, de fininho, para despistar, para não ser uma coisa grosseira, porque a lamúria e o espírito de lamentação, essa pessoa não tinha
nunca me apresentou nada que pudesse agradecer a Deus ou alguém. Era só para pedir oração, para pedir ajuda. Pedir oração para pedir ajuda. O dinheiro ou coisas. Aí eu passei a me esquivar. É muito chato lidar com gente assim. Eu não sei se você já teve essa experiência. Aí eu fiquei imaginando, e Deus? E Deus? Deus no lugar como pai, com esse monte de filhos. A grande maioria só pede e exige, só pede e exige, e reclama, pede, exige e reclama. Quantos agradecem? Sua mente está nas bênçãos ou nos problemas? Quem tem a mente focada nos problemas não tem tempo para agradecer. Não tem discernimento para agradecer. O texto que os senhores leram, e eu também, Efésios 5:20, diz: dando sempre graças. Sempre graças. A Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, as palavras aqui são palavras, não é de João, que foi isolado na ilha de Patmos, mas ficou vivo. Passou o sofrimento dele lá, mas ficou vivo. Essas palavras aqui é de Paulo. Dando sempre graças em tudo ou por tudo. Ele diz aqui, em 2 Coríntios, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 ao 27, ele diz assim, olha o que é que ele diz, olha essas palavras, eu sei o que é padecer necessidades. Eu vou apresentar aqui o que eu denominei como uma lista de terror. Eu sei o que é padecer necessidades. Eu sei o que são perigos de morte. Eu sei o que é fome, frio, naufrágio, perseguições, prisões. 5 vezes fui chicoteado. Em Israel, cada surra era uma quarentena menos uma chicotada, seriam 39. Então 195 chicotadas ele tomou no seu corpo. 5 vezes chicoteado, mais 3 vezes espancado com varas. Foi picado por serpente e foi apedrejado. Então, o indivíduo que está, Serginho, trazendo essa mensagem para nós, não é alguém que viveu em berço esplêndido, como um bom baiano deitado numa rede debaixo de um pé de umbu ou de um pé de manga. É alguém que sabe o que é padecer necessidade, sofrimento. Alguém de vocês aqui já passaram alguma dessas coisas? Necessidades, é possível que a gente tenha passado em algum momento da vida, porque a necessidade sempre está em algum momento, em algumas circunstâncias. Perigos de morte, alguns a gente até sabe. Eu tenho vários perigos de morte. Vocês devem ter passado também. Mas a grande maioria de perigos de morte que nós já passamos, nem sabemos. Um dia na eternidade, o seu anjo da guarda vai lhe dizer: lembra daquele dia, tal hora, tal lugar? Ele vai dizer para você. Fome. Eu não sei se vocês já passaram fome. Tem alguém aqui que já passou fome? Frio deve ter passado. Frio deve ter passado. Naufrágio. Um dia vindo da ilha de Taparica para Salvador, estava na casa da nossa cunhada na ilha, e viemos no catamarã. O ferryboat estava muito concorrido, e o catamarã, quando chegou em alto mar, entrou plástico na turbina, e ele ficou à deriva no mar, e ele começou a rodopiar, e é uma embarcação grande, e algumas mulheres começaram a entrar em pânico, e tinha uma delas que ficou tão apavorada, com 2 filhinhos, queria se jogar no mar,
e o marido agarrando ela, não sabia se segurava os filhos ou se segurava a mulher. Eu fiquei quietinho, eu estava com medo, mas eu fiquei quietinho. Mas, naufrágio? Alguém já passou naufrágio aqui? Perseguições? Prisões? Alguém já foi espancado? Com chicote ou com varas aqui? Picado por serpente? Eu já fui. Com 8 anos de idade eu fui picado por uma jararaca, uma das cobras mais venenosas do Brasil. Mas eu agradeço a Deus todos os dias, porque Deus me poupou e me salvou. Meu pai que mordeu no meu pé para sugar o veneno da jararaca, quase morre. Ficou mal. Eu passei muitos dias botando sangue, porque nós estávamos na roça e não tínhamos acesso fácil a médico, ao hospital. Agora, eu estou fazendo essas perguntas aqui em relação à vida de cada um de nós. Mas Paulo sofreu essas coisas aqui por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Então, quando ele diz assim, dando sempre graças a Deus em tudo, ele sabe do que ele estava falando, porque o espírito de gratidão que ele tinha dentro dele impedia que ele fosse mal agradecido ou ingrato com Deus, a despeito das circunstâncias. Em Lucas 17, de 11 a 19, registre apenas, nós temos a história ali contada por Lucas, dos 10 leprosos. 10 leprosos. Os sujeitos eram colocados para fora de casa, da família. Às vezes, alguns que tinham desconfiômetro, eles mesmos saíam, se isolavam fora da cidade, viviam à margem da sociedade, desprezado, humilhado, renegado ao último plano, discriminados. 10 desses homens leprosos procuraram Jesus. Os 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? 1. 9 ingratos e indiferentes. Se Jesus fosse um ser humano e fosse alimentado pelo espírito da retaliação, dizia, lepra, volte para eles. Dez curados, 1 apenas voltou, agradecido, ainda diz o texto, louvando a Deus em alta voz. Em 1 Coríntios 15, versículo 57, ainda Paulo, ele diz assim, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você chegou? Por que você chegou? Qualquer vitória na sua vida, passado, presente ou futuro, tem a mão poderosa de Jesus. Não se engane. Não se arrogue em nenhum momento. Ele é a razão. Gratidão é um atributo divino. Nasceu no coração de Deus. Gratidão é um traço na vida daqueles que têm a sensibilidade de Deus. Gratidão é uma qualidade nobre e sublime, que deve ser um estilo de vida do crente. Pessoas rasteiras, pessoas superficiais, ingratas, não conhecem esta palavra. Ingratidão fere, ingratidão machuca, ingratidão dói e até mata. Imagine que se Deus não fosse Deus, fosse um simples mortal como eu e você, já estaria sepultado e esquecido pela ingratidão humana. Pela nossa ingratidão. Quantos homens, mulheres e crianças, quantos pais, filhos, amigos e irmãos,
definham na vida devido à ingratidão. Só Deus sabe o quantitativo dessas pessoas. Eu concluo fazendo uma reflexão ou uma indagação, a mesma que Davi fez para ele. E eu gostaria que você, como eu já fiz para mim, e vão fazendo essa semana, enquanto estava preparando essa mensagem. A sua pergunta e a minha pergunta deve ser a mesma pergunta de Davi: o que eu darei ao Senhor a partir de hoje? Davi encontrou a resposta dele. Ele disse: beberei o cálice da salvação e louvarei ao Senhor. Mas a resposta, a pergunta, a resposta à sua pergunta, somente você poderá responder no seu dia a dia, no curso da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.